Justiça determina bloqueio de bens do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e a Justiça determinou o bloqueio de R$ 7.500.000. STJ nega pedido de liberdade de acusado de liderar quadrilha de tráfico de drogas no Rio de Janeiro. De acordo com o processo, o homem conhecido como Bigode liderava a quadrilha chamada de Comando Vermelho. Ele coordenava a venda de drogas e determinava a execução de inimigos. De olho no prato, brasileiros estão comendo mais do que necessário. Uma pesquisa feita em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, revelou que muita gente acaba exagerando. Você sabe a diferença entre mediação e arbitragem? Este é o tema de hoje da série Como Funciona a Justiça. Em vez de mediador, entra em ação o árbitro. A pessoa que vai exercer essa função já tem o nome definido na elaboração do contrato. Olá, boa tarde. Boa tarde para você. A Justiça determinou o bloqueio dos bens do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, por suposta fraude em licitação para serviços de saúde em 2013, durante a visita do Papa Francisco ao Brasil. E quem traz os detalhes dessa decisão ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Oi, Carol, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Olha, além de Eduardo Paes, também foram bloqueados os bens de um ex-secretário de saúde do estado e também de outras 5 pessoas. A juíza da 26ª Vara Criminal aceitou o pedido do Ministério Público e bloqueou os bens dos envolvidos, num total de quase R$ 7,5 milhões. De acordo com a denúncia, eles teriam facilitado a contratação dos serviços de 2 empresas de saúde no valor de R$ 8 milhões para a Jornada Mundial da Juventude. Segundo a juíza, os indícios apontam que Eduardo Paes aceitou os contratos por conta própria, sem previsão na lei orçamentária. Ela ainda determinou que os envolvidos não podem deixar o país sem autorização da Justiça. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Carolina. Acusado de liderar quadrilha de tráfico de drogas no Rio de Janeiro, tem pedido de liberdade negado pelo Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o homem conhecido como Bigode liderava a quadrilha chamada de Comando Vermelho. Ele coordenava a venda de drogas e determinava a execução de inimigos. Segundo a acusação, o homem também recebia e distribuía armas para os demais integrantes da quadrilha e, mesmo depois de preso, continuou a gerenciar e dar ordens aos participantes do Comando Vermelho. A prisão preventiva de Bigode foi decretada após investigações da Operação Constantino II. Depois de ter o pedido de habeas corpus negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a defesa recorreu ao STJ, alegando excesso de prazo e ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Ao analisar o pedido, o presidente da Corte, ministro João Otávio de Noronha, destacou que os fundamentos do Tribunal Estadual demonstram potencial periculosidade do homem e justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública. O mérito do habeas corpus ainda vai ser julgado pela 5ª turma. Uma bancária do Bradesco, em São Paulo, conseguiu direito à justiça gratuita em ação contra o banco. O caso foi julgado pela 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede em São Paulo, declarou a deserção, ou seja, o abandono do recurso de uma bancária que movia a ação contra o Banco Bradesco. O TRT explicou que tomou a decisão com base na falta de comprovação do pagamento das custas processuais. Disse ainda que o benefício da justiça gratuita não poderia ser concedido por já haver nos autos decisão denegatória. A bancária recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. No recurso de revista, ela sustentou que, na mesma data em que interpôs o recurso ordinário, havia protocolado também o requerimento de gratuidade de justiça e juntado declaração de pobreza, nos termos da Lei 1060 de 1950. O relator do processo na 6ª turma, ministro Augusto César Leite de Carvalho, divergiu do TRT e deferiu o pedido da bancária. O ministro lembrou que existe jurisprudência firmada no TST sobre o assunto e esclareceu que o benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que na fase recursal seja formulado dentro do prazo. Os demais ministros da 6ª turma acompanharam o relator.
A Justiça Mineira manteve decisão que condenou o Estado de Minas Gerais a indenizar um homem em R$5 mil por danos morais por tê-lo prendido por engano. Segundo o processo, ele foi preso 2 vezes pelo mesmo crime em cidades diferentes. Primeiro em Mutum, em 2011, quando ficou preso por 3 dias. E depois, em janeiro de 2014, em Caratinga, pelos mesmos fatos, em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em 2011, durante o plantão forense. Dessa vez ele foi libertado no dia seguinte. Segundo o autor, não estavam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva. 30 conciliadores voluntários que vão atuar este ano no Juizado Especial Criminal de João Pessoa participaram de um curso de capacitação. Entre os temas abordados, o artigo 60 da Lei 9.099/95, que dispõe sobre a competência do GECRIM para promover a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, bem como o parágrafo único deste mesmo artigo, que trata dos institutos da transação penal e da composição dos danos civis. A capacitação visa melhor preparar aquelas pessoas que são voluntárias no trabalho de conciliação e mediação, que é o princípio do processo dentro do GECRIM. Antes de qualquer coisa no GECRIM, se tenta fazer uma conciliação ou fazer uma transação penal de modo a desafogar o judiciário e também implementar a chamada justiça restaurativa, ou seja, contribuir para a paz social, fazendo a conciliação entre as partes. O promotor de justiça Francisco Sarmento falou sobre como se dá a atuação do Ministério Público no Juizado Especial Criminal e a importância dos conciliadores. Olha, no Juizado Especial Criminal, primeiro se procura conciliar, né, as partes. Depois, se não for possível a conciliação, aí é que o Ministério Público vai atuar, né, oferecendo a possibilidade da transação penal. Se não for possível a transação penal, então o Ministério Público, se houver elementos, ele vai oferecer a denúncia e então o caso será apurado numa instrução, né, presidida por um juiz leigo ou pelo juiz de direito. Atuando há 2 anos e meio no Juizado Especial Criminal da capital, a mediadora voluntária Thaís Carneiro disse que ser conciliador é tentar resolver o conflito em clima de paz da maneira mais simples possível e de acordo com o entendimento da população. Nós tentamos ao máximo, né, resolver tudo isso dentro da conciliação para que o processo realmente não seja instaurado e isso vem também a abarrotar o judiciário. Então a gente tenta ao máximo resolver na audiência de conciliação. E veja a seguir, direito à alimentação. Você se preocupa com a quantidade de comida que coloca no prato? Uma pesquisa feita em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, revelou que muita gente acaba exagerando. O resultado é um consumo calórico acima do normal. Você sabe os tipos de alimentos que consome? Se são saudáveis, gordurosos e a quantidade? Muita gente não faz ideia, não faz nem ideia do que coloca no prato. E ao longo do tempo, isso pode gerar vários prejuízos para a saúde, né, Carol? Rafaela, e além da qualidade, é preciso controlar a quantidade de comida. Uma pesquisa feita pela Universidade de São Paulo mostra que tem muito brasileiro comendo bem além do que o recomendado. Na hora do almoço, embaixo da árvore, lá está o Valderlei. Motorista em um órgão público no Distrito Federal, ele dá uma pausa na rotina de trabalho agitada para almoçar. Mas será que ele se preocupa com a alimentação? A gente não pode nem dizer o que está comendo, na verdade, porque essa correria, o dia a dia, na verdade, para a gente comer melhor, tem que ser mesmo no nosso lar, na nossa casa, mas essa correria, o dia a dia, realmente não nos oferece, né, essa mordomia de comer o melhor. Isso é o que acontece com grande parte dos brasileiros, que por uma série de motivos não tem tempo para fazer o próprio prato ou escolher alimentos mais saudáveis. Aí as alternativas acabam sendo as marmitas e os pratos feitos, conhecidos popularmente como PFs. Mas será que eles trazem mais benefícios ou prejuízos à saúde? Depende de uma série de fatores, como os ingredientes utilizados, o tempero. Uma das mais importantes é a quantidade de comida colocada no prato. Uma pesquisa feita em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, revelou que muita gente acaba exagerando. O resultado é um consumo calórico acima do normal.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o consumo de 2.500 calorias diárias é o necessário para uma pessoa adulta. O problema é que tem muita gente consumindo metade ou mais da metade disso apenas no almoço. Coordenadora da pesquisa e professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, a Vivian explica que, somadas, as calorias de todas as refeições podem ultrapassar o limite, resultando em problemas de saúde. Se eu ingiro num almoço uma refeição que me oferece 1.600 quilocalorias, eu já estou ingerindo quase toda a minha necessidade calórica diária. Ou seja, isso contribui para que eu ingira um excesso de calorias no dia todo. E pode ser um dos fatores que está contribuindo para o aumento da incidência da obesidade. Um prato ideal para o nosso almoço seria como? Um prato raso, se nós o dividirmos ao meio, metade deveria ser composto de verduras e legumes, e a outra metade, 1/4 arroz e feijão, e o outro quarto carne magra ou ovos. De acordo com esta professora da Universidade de Brasília, os nutricionistas que atuam nos restaurantes devem estar atentos à forma de preparo dos alimentos. Existe uma legislação que obriga que acima de 150 refeições tenha um nutricionista naquele restaurante, para que aquele profissional consiga mudar alguns hábitos dos cozinheiros, fazer aquele arroz com menos óleo, aquele feijão com menos gordura, e aí se preocupar com a qualidade do que está sendo servido. Vendedora de marmitas, a Marilene busca produtos mais saudáveis para oferecer aos consumidores. Ela percebeu nos últimos anos clientes mais preocupados em ter uma alimentação saudável. Todo dia variando, sempre tem 3 variedades de legumes, salada, sempre as carnes se adaptando ao cliente. E para falar mais sobre este assunto, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Justiça a nutricionista Jamila Vital Barbosa. Antes de mais nada, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Doutora, estamos falando a respeito de nutrição e que, na verdade, existe um viés jurídico muito forte em relação a isso. Nas últimas décadas do século XX, nessas primeiras do século XXI, nós temos acompanhado o desenvolvimento do direito, inclusive em vários detalhes, até da alimentação. No artigo 6º da Constituição está previsto o direito à alimentação. Só que a ciência tem acompanhado a definição do que é uma boa alimentação hoje em dia? O nutricionismo fornece instrumentos para essa análise e aplicação correta do direito? Sim, nós temos encontrado na nutrição atualmente um grande desenvolvimento dos artigos científicos, dos estudos, que tem relacionado e tem trazido uma busca pela melhor qualidade nutricional na alimentação de todas as pessoas, considerando os aspectos culturais, os aspectos individuais e os aspectos da saúde também. Como vimos na reportagem, é regulamentado pela profissão de vocês, inclusive, a obrigatoriedade da presença de um profissional, de um nutricionista em qualquer restaurante, até para orientar o brasileiro a comer bem, a escolher melhor o alimento, montar bem o prato, porque o brasileiro não sabe, ele come mais do que precisa. Essa realidade é respeitada no dia a dia, nos restaurantes? Infelizmente, nem em todos os restaurantes a gente encontra um profissional de nutrição que está ali para orientar tanto os consumidores quanto os funcionários, as pessoas que trabalham produzindo as refeições, para que o alimento produzido ali ele seja um alimento mais saudável e mais equilibrado, com menos sódio, com menos óleo, né, com menos gordura de uma forma geral. Então, infelizmente, a gente não encontra nutricionistas em todos os estabelecimentos ainda. Normalmente, a fiscalização ela preza muito comumente pela higienização, mas essa questão do equilíbrio dos alimentos ainda não é uma realidade. Isso, a gente tem uma fiscalização muito grande em cima da segurança alimentar quando a gente fala de higiene, mas na presença do equilíbrio e do equilíbrio do cardápio em si, ainda não há uma fiscalização. Doutora, quantidade definitivamente não é sinal de qualidade na alimentação. Qual é o maior erro do brasileiro? Acho que o maior erro do brasileiro é misturar. É colocar várias opções de um mesmo tipo de nutriente no prato. A gente vê que é uma quantidade muito grande de carboidrato, que é a base da alimentação do brasileiro, o próprio arroz, principalmente o arroz branco, os carboidratos refinados, né? Aí ele sempre acompanhou com uma farofa, ou com uma mandioca, ou com uma massa. E também tem caído muito a qualidade porque a gente tem visto que o brasileiro tem transformado o hábito dele, tem buscado
frituras, né, modos de preparo que não eram tradicionais nossos e que têm sido cada vez mais agregados no cardápio do brasileiro, e isso piora a qualidade nutricional do alimento. Quando você vai comprar um alimento no supermercado, por exemplo, também a legislação avançou bastante em relação à informação que é colocada em relação a esses alimentos. Mas do ponto de vista exatamente dos nutricionistas, essa informação tem sido colocada de maneira correta? Tem sido muito fiscalizado, tem buscado seguir ao máximo os parâmetros, né? A legislação de rotulagem ela tem avançado muito, tem aberto para colocar avisos sobre alérgicos, né? Sobre glúten, sobre leite, a questão dos transgênicos também, é uma discussão que ainda existe sobre a presença, né? Ou não do aviso, mas a legislação de rotulagem ela tem avançado e a fiscalização tem sido mais extensiva, então acredita-se que a maioria das indústrias, das grandes indústrias pelo menos, tem buscado seguir essa regra. Agora, qual a dica para o brasileiro se alimentar bem, com saúde, porque os prejuízos à saúde, eles são inúmeros, né? Qual é a dica para quem está em casa? Bom, o brasileiro ele tem que tentar basear a alimentação dele em alimentos naturais, né? Em verduras, em vegetais e em frutas. A gente tem um guia que direciona, né? Que dá um norte para a gente saber que é o guia alimentar da população brasileira. Ali dentro desse guia ele é aberto, ele é disponível para qualquer pessoa acessar e eles falam que a base do brasileiro tem que ser de alimentos in natura, então vegetais, crus ou cozidos, né? E frutas. E evitar também fazer essa mistura. Tentar preparações o mais leve possível, né? Dividir o prato, metade do prato de vegetal, a outra metade dividir entre arroz, feijão e uma opção de proteína, evitar frituras e também moderar no sal. Eu acho que a cor é interessante, né, Cadu? Perdão, mas o prato colorido, a gente sempre ouve falar sobre isso, né? Isso, a gente tenta sempre estimular. A gente tenta sempre estimular a colocar pelo menos 3 a 4 cores no prato para ficar colorido, para ficar bonito, porque as cores refletem os nutrientes que estão presentes ali naquele alimento. É isso aí, direito à alimentação saudável, né, Cadu? Dicas para quem está em casa. Obrigada mais uma vez pela participação. Obrigada. Isso é direito também. Obrigado, doutor. E a seguir, as principais características da mediação e arbitragem na reportagem especial Como Funciona a Justiça. A principal característica é rapidez na solução dos problemas judicial e extrajudicialmente. Como consequência, a conciliação é diminuição de novos processos na justiça. A relação entre homem e animal foi evoluindo com o passar dos anos e hoje muita gente afirma que não consegue viver sem o bichinho de estimação. Eu sou uma delas. Rafaela, você sabe que muitas vezes isso é um problema, inclusive no final dos relacionamentos humanos. Antigamente se falava na divisão de bens, na divisão dos filhos e agora já tem até mesmo a guarda compartilhada para os pets, Rafaela. E é o que nós vamos ver agora na primeira reportagem da série Animais de Estimação, do Superior Tribunal de Justiça. Eles podem ser saltitantes, preguiçosos, manhosos, não importa. Quem tem um animalzinho de estimação sabe a alegria que ele nos dá e o amor que temos por ele. Mas onde começou essa relação entre homem e animal? Há algumas evidências em estudos da paleontologia mostrando que o processo de domesticação teve início, com certeza, há pelo menos 15 mil anos atrás, com os cães, a nossa relação com os cães, na época não cães, com o ancestral selvagem do cão. A relação, no início, sempre foi funcional. O que significa isso? O animal que estava sendo domesticado tinha que desenvolver uma função de interesse ao homem. Trabalho, proteção, ajuda na caça, ou oferecer algum tipo de alimento ou algum tipo de produto, tecido, lã ou os ossos para fazer alguma ferramenta. Essa relação mais afetiva é um fenômeno mais recente. É um fenômeno mais recente que fez com que os animais passassem a viver muito mais próximos de nós. De fato, há quem diga que não consegue viver longe do bicho de estimação. Esse é o caso da Josete. Ela e o marido ficaram juntos por 6 anos e durante o relacionamento adotaram a Cacau e o Remela. Mesmo depois da separação, ela não deixou de ter contato com os cães. O que aconteceu foi que eu mandava mensagem para ele, perguntando se podia ver os cães.
Ou então, uma coisa que era muito legal da parte dele é que ele incentivava as minhas visitas. Ele falava assim, que os cães estavam muito tristes, que estavam sentindo a minha falta, que dia que eu poderia fazer uma visita para eles. E aí as coisas foram evoluindo. Nesse caso, não saem ganhando apenas os donos, mas também os animais. No caso da separação, sofre o cachorro como os donos com essa ausência, com essa separação. Então, eu vejo essa visita, essa guarda compartilhada como algo benéfico. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que os animais, como cães de estimação, merecem tratamento especial por conta do vínculo afetivo com os seres humanos. Sendo assim, a 4ª turma do STJ, em decisão inédita, considerou ser possível regulamentar visitas a animais de estimação após a separação de um casal. Os ministros confirmaram decisão da Justiça Paulista, que fixou o regime de visitas para que um homem pudesse conviver com uma cadela da raça Yorkshire, adquirida durante o relacionamento e que ficou com a mulher após a separação. Apesar do Código Civil considerar o animal como um bem semovente, as decisões têm evoluído bastante no sentido de entender que cada vez mais os animais fazem parte das famílias brasileiras e devem ter um tratamento digno do afeto que nós dispensamos a eles. Só o fato do judiciário estar reconhecendo que esses casos devem ser tratados em varas de família já é uma grande evolução no direito dos animais. E quando falamos de guarda compartilhada, é compartilhada mesmo. Em relação às despesas, obrigações e responsabilidades do animal em que teve determinado a guarda compartilhada, o juiz de primeira instância geralmente determina e delimita quais são as obrigações de cada um dos ex-cônjuges para com aquele animal. Essas mudanças no judiciário mostram que os animais de estimação passaram a assumir um papel cada vez mais importante na vida das pessoas. Os animais hoje eles têm muito mais importância na família, como seres com identidade própria, personalidade própria, são entes da família. Eu acho que hoje os animais são vistos de uma forma bem diferente do que era visto alguns anos atrás. Solucionar conflitos é o principal objetivo da mediação e da arbitragem. Apesar de ferramentas diferentes, são utilizadas em âmbitos judicial e também extrajudicial. E esse é o tema da reportagem especial de como funciona a justiça. R$110 milhões de processos. Este é o número de ações em tramitação na justiça de todo o país. A judicialização é uma das principais causas para este acúmulo. Por isso, nos últimos anos, o judiciário teve que encontrar alternativas para atender a demanda crescente. Uma delas é a mediação dos conflitos. Ter conflito não é necessariamente uma coisa negativa. Muitas vezes é uma oportunidade mesmo. E esse conflito, como ele vai se resolver, muitas vezes as próprias pessoas conseguem definir o que é melhor. Em uma sala como esta, as partes se encontram para discutir uma solução que agrade a todos os lados. Tudo é coordenado por um mediador capacitado e que utiliza técnicas específicas para auxiliar os envolvidos. A gente utiliza rapport, a gente utiliza inversão de papéis, a gente utiliza reenquadramento, tudo para facilitar a conversa entre eles. Porque essa é a missão do mediador, facilitar a comunicação e o entendimento entre as partes. A principal característica é rapidez na solução dos problemas judicial e extrajudicialmente. Como consequência, a conciliação é a diminuição de novos processos na justiça. Os benefícios fizeram a mediação ganhar uma lei específica. Quase 20 anos antes da consolidação das mediações, um outro instrumento foi criado como uma forma de agir para solucionar conflitos. É a arbitragem. Em geral, ela é utilizada em situações que envolvem grandes valores. Um exemplo são as relações empresariais. A arbitragem tem outras diferenças se comparada à mediação. Em vez de mediador, entra em ação o árbitro. A pessoa que vai exercer essa função já tem o nome definido na elaboração do contrato. Caberá a ela, em eventuais conflitos, decidir a melhor forma de resolver o problema envolvendo as partes. Não é possível recorrer da decisão. Por isso, o recomendável é escolher quem tenha conhecimento sobre o assunto.
currículo desse profissional ele é muito importante, que é ele que vai dar origem ao quê? A confiança que as partes vai ter naquela pessoa em julgar aquele caso. O nosso objetivo aqui é que as pessoas saiam melhor do que entraram. Que elas saiam melhor do que entraram na autopercepção, na percepção da outra pessoa envolvida no conflito e na percepção do conflito como um todo. O diálogo é sempre a melhor saída, né, Cadu? Conciliação, arbitragem, conversar antes de procurar a justiça para resolver esses conflitos que podem ser resolvidos no âmbito do diálogo. Exatamente. Né? E o Jornal da Justiça termina aqui. Uma excelente tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa tarde. Mais notícias do Judiciário às 18h30 no Jornal da Justiça, segunda edição. Uma boa tarde para você e até amanhã.